Diz assim a palavra de Deus. São 3 frases. Diz assim, Tiago 4, o 7, o 8 e o 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Eu vou ler de novo. Sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Queridos, essas 3 frases, nesses 3 versículos, ela começa com 3 palavras que normalmente não, vou recolocar essa frase. São 3 palavras que não combinam com a nossa geração. Observe a primeira palavra de cada frase. A primeira é sujeitai-vos. A segunda é chegai-vos. E a terceira é humilhai-vos. Numa geração, queridos, onde a gente aprende desde cedo a não se sujeitar a nada. Uma geração que aprende a seguir Jesus de longe, não de perto. O chegai-vos não combina. Uma geração que a palavra humilhação ela é ligada a tantas coisas negativas, onde humilhar, quando alguém diz eu fui humilhado, é uma palavra tão forte, negativamente falando. Agora imagine que a Bíblia, ela apresenta a nós essas 3 palavras como algo que nós devemos buscar. E aí buscar, a gente já não quer isso, e agora querer e querer a ponto de buscar. A palavra sujeitar aí, ela significa aceitar o domínio de outro. Vou repetir, a palavra sujeitar aí, ou sujeitai-vos, ela significa aceitar o domínio do outro. A palavra chegai-vos significa tornar alguém próximo. Humilhai-vos significa submeter-se, render-se, prostrar-se. E numa tradução que eu acho a mais maravilhosa, humilhai-vos significa, ou humilhar-se significa tornar-se humilde. Quando a gente fala de sujeitar, e aqui a tradução fala de aceitar o domínio de outro, é um negócio complicado isso. Como que a gente, nesse mundo que a gente vive, aceita o domínio do outro? E se aceita, aceita sem querer aceitar. Aceita porque é obrigado a aceitar. A palavra chegai-vos aqui é tornar alguém próximo. Numa geração, querido, que você não quer nem saber quem é que senta do seu lado, quem é que trabalha com você, onde as relações são tão superficiais, tornar alguém próximo é algo extremamente complicado. E o tornar alguém próximo aqui aponta para aquele que você leva para sua casa, que traz para dentro do seu ambiente. Isso é uma coisa que a gente rejeita de imediato. Humilhar-se, então, submeter-se, render-se, prostrar-se. São palavras que são tão maravilhosas na Bíblia Sagrada, mas que se tornaram sinônimo de algo que a gente não deve querer e deve caminhar muito de longe. O problema, queridos, é que quando a gente lê esses textos, a gente logo para na primeira palavra. Sujeitar, se achegar, humilhar. A gente para aí, porque nós fomos criados para bloquear estas palavras. O problema é que quando a gente bloqueia estas palavras na Bíblia Sagrada, a gente bloqueia todo o resto. Então observe, aquele que se sujeita, pois a Deus, e resiste ao diabo, o que acontece? O diabo fugirá de vós. Aquele que se achega a Deus, tem a promessa de que Deus se achegará a ele. Está aí no texto. E aquele que se humilha perante o Senhor, o próprio Deus o exaltará. Então, peraí, vamos agora de trás para frente. Nós temos na primeira frase, não apenas o sujeitar, mas um diabo que foge da gente. A gente tem na primeira frase, não apenas um se achegar, mas um Deus que se achega a gente. A gente tem
na primeira palavra da frase, humilhar, mas termina com Deus nos exaltando. Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E é interessante que a gente quer que o diabo fuja da gente, a gente quer que Deus se achegue a gente quer ser exaltado. Mas a gente não entende, queridos, que na palavra de Deus sempre existe uma contrapartida. Sempre existe algo a ser feito da nossa parte. A gente entra na igreja e quer que Deus faça tudo por nós. E a gente não toma nenhuma decisão em direção a Deus. Quem está entendendo? Amém? Observe esse texto, e isso acontece outras vezes na Bíblia Sagrada. Como eu disse, sujeitai-vos, chegai-vos e humilhai-vos. A palavra central aí é chegai-vos. É como se fosse um sanduíche. A fatia de baixo é o sujeitai-vos, a de cima, o humilhai-vos. E o recheio, chegai-vos. Observe que ele está bem no meio aí. E a gente encontra esse parâmetro na Bíblia em outros momentos. Ninguém consegue se sujeitar ou se humilhar sem que antes se achegue. Amém? Ninguém consegue. Por isso a palavra inicial aí, ou a palavra central do texto é o chegai-vos. E é sobre essa palavra que eu quero, sobre essa parte central do texto, que eu quero falar com vocês, porque falando disso, todas as demais vão ser desencadeadas. Então nós vamos falar sobre a palavra central. Coloca ali, Danilo, por favor. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Fala isso para quem está perto de você aí. Aí você termina perguntando, entendeu? Pergunta aí para a pessoa, você entendeu ou não? Se não entendeu, fala para a pessoa aí, ó, então presta atenção no que o pastor vai falar ali. William Booth, fundador do Exército da Salvação, ele escreveu uma frase que eu acho fenomenológica, fantástica. Ele escreveu e disse assim, na frase: a grandeza do poder de uma pessoa está na medida de sua entrega a Deus. Vou repetir. A grandeza do poder de uma pessoa está na medida de sua entrega a Deus. Quando eu falo que a gente deve se achegar a Deus, isso talvez soe muito distante para muita gente, porque constantemente nós vivemos em crises. O tempo todo, na verdade, as crises batem nas nossas portas. Talvez você diga para mim, pastor, eu não estou vivendo uma crise. Mas você sabe o que significa crise? Crise significa episódio desgastante, complicado, situação de tensão, disputa, conflito. Observe bem se você não está vivendo uma crise em alguma área da sua vida, onde você está vivendo algo desgastante, uma situação complicada, algo de tensão, talvez uma disputa, talvez um conflito. Se você fizer uma análise bem calma disso, do significado desta palavra, talvez você perceba que sim, a gente vive crise ou crises o tempo todo. Umas são piores, outras nem tanto, mas de modos que as crises fazem parte da nossa vida. E a grande pergunta, talvez, a se fazer é, normalmente as crises nos afastam de Deus. Como se achegar a Deus num tempo de crise? A gente sabe que é justamente no tempo das crises que a gente deve buscar ao Senhor. Mas as crises, queridos, elas têm a tendência inversa disso. As crises têm a tendência de nos sufocar a alma, de embaçar a visão, de jogar o navio contra o cais. E diante da crise, onde nós deveríamos tomar uma posição de estar cada vez mais próximo de Deus, a gente toma o caminho contrário. E a palavra de Deus diz em Provérbios 24:10, diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Observe, ele não está dizendo que o cidadão não necessariamente esteja se sentindo fraco,
Mas ele fala que se tu te mostrares fraco, ele está falando de uma disposição, né? Eu posso não estar bem, mas eu estou com uma disposição para guerrear, para lutar, para inverter a situação. Mas normalmente, quando não estamos bem, nós regredimos, nos escondemos, encolhemos. E aqui, Salomão escrevendo diz, se tu te mostrares fraco nesse dia de angústia, a tua força também será pequena. O que significa dizer que o oposto também é verdade. Se eu me mostrar forte, a minha força será forte. Fala de uma disposição mental. E as crises que a gente vive, elas podem ser pessoal, ou podem ser coletiva, elas podem ser financeiras, ou elas podem ser emocionais, elas podem ser crises físicas, dependendo, pode ser uma enfermidade, ou também pode ser uma crise espiritual, né, que te afasta de Deus. De modos que todos temos crises e dificuldades. E a grande verdade é que aqui não tem evangelho de fantasia. O próprio Jesus disse em João 16:33, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não diz, no mundo vocês terão aflições e quando vocês se achegarem ou estiverem próximos de mim ou se renderem a mim, as aflições acabam. Não, queridos, as aflições, as crises fazem parte desse mundo. E o próprio Jesus confirma isso dizendo que nós teremos. E se ele diz que nós teremos, todos nós teremos. Mas ele diz, tem de bom ânimo. Observe, se te mostrares fraco no dia da angústia, tua força será pequena. Fala de uma disposição. Jesus, ele vai na mesma linha, porque a palavra não nega a si mesmo. E ele diz, a respeito disso, ele diz, vocês terão aflições, mas tem de bom? Porque eu já venci o mundo. E como Jesus venceu o mundo? Jesus venceu o mundo enfrentando todas as crises com ânimo, todas as crises de cabeça erguida. Quando a gente lê a carta de Tiago, que é uma carta tão pequena, e eu te aconselho que leia a carta de Tiago, a gente vê um pastor. Tiago foi pastor da igreja em Jerusalém no primeiro século. E Tiago escreve uma carta, esta carta de confronto. O assunto da carta é obras e fé. Surgiu um boato na época que dava para ter uma fé sem obra. E aí houve um conflito entre a carta de Tiago e a carta aos Romanos, onde Paulo fala que não existe obras sem fé e que a fé é colocada numa posição acima das obras. E aí o povo leu esta carta e começa a usar isso como um parâmetro. Eu não preciso fazer nada desde que eu tenha fé. Tiago, então, vem combater isso e vem falar que todo aquele que encontra pela fé Jesus, o resultado, não o alvo é Cristo, mas o resultado de um encontro com Jesus são as obras. É como eu receber o ensino e não praticar. Então, Tiago, ele se propõe na carta dele, que é uma carta curta, de alguns capítulos somente, a nos revelar que as obras são um sinal do testemunho da fé. Deixa eu explicar isso de uma forma bem fácil. A fé testifica de nós diante de Deus. E as obras testificam de nós diante dos homens. Amém? As duas, elas se completam. E no texto que nós lemos, Tiago vai defender uma realidade na Bíblia toda, chamada de ação e reação. Quando a gente lê, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, é a nossa ação. Qual é a reação? O diabo fugirá de vós. Qual é a ação da segunda frase? Chegai-vos, pois, a Deus. Ação. Qual é a reação? O Senhor chegará a nós. Na terceira frase, humilhem-se perante o Senhor. Ação. Qual é a reação? Ele vos exaltará. E aí, gente, a gente fica dando as coisas, né, do Senhor para as pessoas. E aí vem um cidadão e diz para mim, pastor, em 1687, vou repetir, 1687, depois de Cristo, Isaac Newton escreveu uma obra chamada As Três Leis. E nessa obra ele fala sobre a lei da inércia, a lei da dinâmica e a lei da ação e reação. Meu irmão, ação e reação está na Bíblia toda, não é desde 1600
e 87 não. Quando a gente lê a palavra, existe isso o tempo todo. Quer que eu prove isso para você? Mateus, capítulo de número 7, versículo 7. Pedi, ação, e dar-se-vos-á. Reação. Buscai, ação, e encontrareis. Reação. Batei, ação, abrir-se-vos-á. Reação. Aí ele diz, porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se lhe abrirá. Quando você lê, pastor, isso é Novo Testamento. Então deixa eu ir mais atrás no Velho. Quando você lê Provérbios, capítulo de número 8, versículo 17, Deus diz assim, eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam, me acharão. Ação e reação. Quer ver o mais famoso de todos? Eu já falei outras vezes aqui. O Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor. Vamos juntos? O Senhor. Quando nada te falta? Quando o Senhor é meu pastor. Então qual que é a ação? O Senhor é meu pastor. Qual é a reação? Nada me faltará. Ainda que essa tradução não é a tradução que eu mais goste. A tradução no original diz, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele não me faltará. Eu ainda posso passar por dificuldades, ainda pode me faltar coisas, mas Ele nunca me faltará. Essa é a tradução que deveria ser correta. Então, se eu provei, está provado, gente, ação e reação? Se eu provei para você aqui que você precisa realizar uma ação para ter uma reação, eu pergunto, por que não temos então uma ação? Se existe um Deus que quer se achegar a nós e está esperando uma ação da nossa parte, por que não fazemos? Se existe um Deus que quer nos exaltar, por que não nos humilhamos? Se existe um Deus que quer fazer o diabo fugir de você, por que não nos sujeitamos a ele? Então isso está muito claro para nós, na teoria. Mas na prática, há um abismo entre uma coisa e outra. Você precisa entender nessa manhã, em nome de Jesus, que existe uma represa que precisa estourar e liberar sobre você coisas que você nunca viveu, bênçãos que você nunca alcançou. E isso vai desencadear a partir de uma ação sua. Uma ação em direção a Deus. Mas a gente deixa de alcançar tantas coisas, porque vivemos uma vida onde a gente acha que Deus tem que correr na nossa frente, ou melhor dizendo, atrás de nós, resolvendo os nossos problemas, e nós não consultamos ao Senhor para fazê-los. Nós somos máquinas de produzir problemas. E quantos problemas poderiam ser impedidos se nós nos achegássemos a Deus primeiro, antes de tomar decisões? Existem alguns princípios que eu quero trazer para você, que nos mantém próximo de Deus. Amém? Quero trazer aqui, e eu não vou me alongar muito, alguns princípios que são tão simples. O primeiro deles, se achegue a Deus pelo poder do serviço. Diga serviço. Para cada um de vocês, Deus entregou um dom natural, um talento. Você tem uma missão. E quem te deu essa missão foi o Senhor. E você precisa cumpri-la. Preciso dizer para uma porção de gente aqui que talvez você tenha colocado uma ilusão na sua cabeça, que existe marcha ré na missão que Deus colocou sobre você. Que você não precisa cumprir aquilo que Deus te entregou. Queridos, Lucas 9:62, Jesus diz assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Existe uma palavra em Jeremias 48:10 que diz, é uma palavra de maldição. Sobre quem? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Essa palavra significa de modo falsificado. Resumindo, não de coração. Resumindo, não fazendo para Deus, mas fazendo para o homem, como se estivesse fazendo para Deus. Se aquilo que a gente faz precisa do aplauso dos homens, para que a gente continue fazendo,
você não está fazendo para Deus. Quanto mais você serve, mais você se achega a Deus. Pastor, mas a minha força é pequena. Olha o que Jesus fala para uma igreja chamada Filadélfia, em Apocalipse 3:8. Ele diz assim: conheço as tuas obras, e eis que pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Escuta o que Jesus vai falar agora. E mesmo você tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Queridos, mesmo quando as nossas forças são poucas, a gente ainda pode fazer algo para Deus. Quando eu leio a cura da sogra de Pedro, está lá em Mateus 8:15. A sogra de Pedro está enferma e doente. Por isso ela está impossibilitada de servir. Então Jesus vai curar e ele faz algo que está ali e quase nós não percebemos que está. Na semana retrasada, eu falei aqui sobre o cego do tanque de Siloé, que se lavou no tanque de Siloé. Amém? Quem estava aqui, diga amém. Jesus toca o cego aonde? Nos olhos. Para que ele visse. Ok? Quando Jesus vai curar a sogra de Pedro, a Bíblia diz assim, e tocando-a na mão, ela estava com febre. E ela não estava com febre por causa da mão dela. Todo o resto do corpo estava com febre. Ela poderia estar com febre, talvez por uma infecção. Mas eu pergunto para vocês, por que Jesus tocou na mão dela para curá-la? E a resposta está em seguida. Mateus 8:15. E tocando-a na mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servir. Está lá no versículo. As nossas mãos, queridos, é o sinal. Toda vez que a Bíblia fala de mão, a Bíblia fala de obra, a Bíblia fala de trabalho, de serviço. Aquela mulher, ela estava impossibilitada de servir, então Jesus a tocou na mão. Quando ela se levanta, ela começa a servir. Significa dizer que nós somos curados para servir. Amém? Quem está comigo? Curados para servir. E o serviço é o resultado. Somos salvos para servir. E nos achegamos a Deus através do serviço. Quando eu digo servir, não estou falando só da igreja. Servir aqui no voluntariado. Não, servir em absolutamente tudo. Servir aqueles que estão à nossa volta. Né? Servir quem precisa ser servido. Tem um ditado que eu acho fantástico, não é versículo não, é apenas um ditado, mas que diz assim, o que você é um presente de Deus para você. Mas o que você faz com aquilo que você é um presente seu para Deus. Serviço, queridos, é algo maravilhoso. Efésios 2:10 diz assim, porque somos criação de Deus. Nós passamos pelo novo nascimento, nós entregamos a nossa vida para Jesus. Escute, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Quem diz amém? Para quê? O versículo responde, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que praticássemos. Isso é muito forte. Deus preparou algumas coisas para você praticar durante o dia. E a gente passa por elas e vira o rosto. Isso aqui eu não vou fazer. Isso aqui eu vou deixar de fazer. Às vezes alguma coisa tão pequena que faz a diferença na vida de quem quer que seja. Você quer glorificar a Deus com a sua vida? Escute o que Jesus fala em João, capítulo 17, versículo 4. Ele falando com Deus, ele diz, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que tu me destes a fazer. Resumo da história. Todos nós podemos fazer algo para Deus. E quando fazemos, nos achegamos a Ele. Amém? Você foi criado para acrescentar e não somente para consumir nesta vida. Vamos terminar com aquela frase bem conhecida que vocês estão enjoados de me ouvir falar? Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir? Pergunta para quem está do seu lado, escutou isso aí que o pastor falou agora?
Pastor, como eu posso me achegar a Deus? Você pode se achegar a Deus pelo poder do perdão. Coração, querida gente, eu estou igual Paulo, eu não me canso de falar as mesmas coisas. Paulo escrevendo, ele fala a respeito disso. O coração precisa estar aberto para perdoar quem te magoou, quem te traiu, quem te feriu, quem te decepcionou. Jesus, em Marcos 11, quando ele vai ensinar a oração, ele disse: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe o pecado. Escute agora, porque talvez você possa me responder de baixo: mas eu não vou perdoar não. Beleza. Se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Aí tem uma porção de crente carregando caminhões de pecado não perdoado, porque eles não têm a atitude de perdoar quem lhes ofendeu. Isso está na Bíblia, gente, ou não? Então, assim, se você gosta de ouvir ou não, aí você que sabe, vê o que você faz aí, mas isso está na Bíblia. Ou seja, o perdão me aproxima de Deus, porque quando os meus pecados são perdoados, mais eu me pareço com Jesus. Amém? Está muito simples. O perdão derruba o muro e constrói a ponte. O perdão te liberta. E eu vou te dizer uma coisa a seu respeito, que é um alvo do diabo. A última coisa que o diabo quer que você faça é perdoar. Porque a mágoa, o rancor e a raiva, o diabo usa para te escravizar. De modo que você vira escravo daquele que você não perdoa. Se tem alguém que você não perdoa, que você não suporta, dentro de um ambiente como esse, borra a imagem de todo mundo, e parece que eu só vejo, só enxergo, só sinto a presença daquela pessoa. Você perde todo o sentido do resto, porque você é um escravo da tua falta de perdão. Mas quando você perdoa, é como se você tirasse a sela das suas costas e dissesse: diabo, nas minhas costas nunca mais tu monta. Nunca mais tu monta. Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. E eu só estou aqui porque fui perdoado. Eu sou um pecador arrependido e perdoado. Por isso, devo reproduzir o mesmo. O perdão te leva para perto de Deus. O perdão te torna parecido com Deus. Diga amém, mesmo que você não esteja gostando, diga amém. Amém. Você se achega a Deus, escute isso agora, pelo poder da adoração. Não confunda, tá, gente? Ação de graça, louvor e adoração. São três coisas distintas na Bíblia. Para que você entenda o que cada uma significa, pense lá na sua casa. Tem a sala, tem a cozinha e tem o seu quarto. A ação de graça é a sala, o louvor é a cozinha e a adoração é o quarto. Quando eu digo cozinha, eu não estou falando dessas casas de hoje, que tudo é conjugado, né? Sala e cozinha. Mas quem lembra de alguns anos atrás, onde tínhamos a sala e aí tinha a cozinha separada? Quem lembra que a cozinha muitas vezes era maior do que a sala? Quem lembra disso aí? Hã? Bons tempos. Bons tempos. Na cozinha, a sala ficava sempre arrumada. E a cozinha, tinha uma mesa junto na cozinha, e a gente sentava naquela mesa, e tudo acontecia ali na cozinha. Amém? As conversas e tudo. O mais maravilhoso desse sistema é que a televisão ficava na sala e não na cozinha. E isso era maravilhoso. Porque hoje, no sistema que é hoje conjugado, você não desliga a TV nem para comer.
Você não desliga a TV nem para ter um tempo com a sua família. Não deveria ser assim. Quando eu faço uma diferença entre ação de graça, louvor e adoração, observe, ação de graça então é a sala da cozinha. Observe Salmo de número 100, versículo 4. Entrem por suas portas com ações de graça. Então, na cozinha, na sala, nós celebramos as nossas ações. O Caio está me trapaceando ali. Me perdoa, qualquer coisa, somos amigos. Tem o louvor, que é essa cozinha. Olha o Salmo 40, versículo 3. O Salmo 100 fala de ação de graça. Agora olha o versículo 3 do Salmo 40. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Mas a adoração é o quarto, é o lugar de intimidade da casa. João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que o assim adorem. Então a adoração, queridos, é a coroação de um processo. Eu começo entrando agradecendo. Sala, eu passo pela cozinha louvando. Mas quando eu chego no quarto, na intimidade, eu estou adorando. Quem entendeu isso, diga amém? Sua vida vai mudar a partir do momento que você parar a reclamação e começar a adoração. Cadeias são quebradas, densas nuvens são dissipadas. Adore ao Senhor. Foi para isso que Ele te chamou. E eu provo isso. Isaías 61, versículo de número 3 diz assim: vocês serão chamados carvalhos de justiça, plantios do Senhor, para a manifestação da glória de Deus. Isso fica provado. Então, essa semana existe uma liberação sobre a sua vida de livramento, de milagres, de direção. E eu acredito que se você entrar pelo caminho da adoração, a sua boca se encherá de testemunhos. Porque quando fala de adoração, eu podia parar de pregar e só ficar lendo a Bíblia. Eu posso citar o Salmo 29, 2. Diz assim: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Eu poderia citar o Salmo 95, 6. Diz assim: venham, venham, adoremos prostrados e ajoelhemo-nos diante do Senhor, o nosso Criador. Eu poderia mostrar para vocês o Salmo 63, 3. Olha que frase: o seu amor, ó Deus, é melhor do que a minha própria vida, e enquanto eu viver, te adorarei. Adore ao Senhor. Levante sua mão e diga: eu te adoro, Senhor. Diga: toda a minha adoração é tua. Se achegue ao Senhor pelo poder da adoração, mas não só isso. Se achegue ao Senhor pelo poder da comunhão. Querido, perca tudo na vida, mas não perca a comunhão com Deus. E mesmo que um dia você se sinta indigno de falar com Deus, entre na presença dEle e fique em silêncio. Porque é melhor a presença dEle em silêncio do que qualquer outro lugar mil. O quanto você quer da presença de Deus e da sua comunhão? Responda isso. Ande com Deus. Se temos comunhão com Deus, tenho comunhão com os meus irmãos. João 1, versículo 7, se porém andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do Senhor Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ame! Ame! Por que, pastor, eu tenho que amar? Porque você não sabe se você terá o amanhã. Pessoas morrem, filhos crescem, circunstâncias mudam. Amem agora. Amem agora. Essa semana nós passamos por um momento tão difícil aqui com a Gi, com o Gabriel, a mãe da Giovana faleceu. Nós fizemos aqui o velório aqui embaixo no salão da igreja. E aqui no salão da igreja a gente faz tantas festas. Mas Salomão escrevendo, queridos, em Eclesiastes capítulo 7, ele diz assim: melhor é estar numa casa de luto do que numa casa de festa. Dá para entender isso? Dá para compreender isso? Como que no mesmo salão que a gente festeja, que a gente está junto, que a gente faz festa,
no dia do velório, onde tem tanta dor e tanto choro, como que Salomão vem e diz que é melhor o dia do velório, da morte, da casa de luto, do que a casa de festa? E eu estava falando sobre isso aqui no dia um culto que fizemos, aqui no dia do velório, quando estava prestes ao fechar do caixão, que é o momento mais difícil para a família. Estava dizendo, da onde Salomão tirou isso? E aí Salomão explica, e ele diz assim, porque na casa de luto os vivos aplicam o seu coração. O que ele estava dizendo? Estava dizendo que quando você está num churrasco, quando você está numa festa, você nem lembra que um dia você vai morrer. Você nem lembra que a sua vida é um vapor. Você nem lembra que o amanhã não te pertence. Você acha que você é imortal. Mas na casa de luto você lembra que todos nós, todos os que nasceram, estão caminhando para a morte. E se estamos caminhando para a morte, estamos caminhando para um encontro inevitável com Deus, onde prestaremos as nossas contas. Por isso Salomão diz, é melhor a casa do luto, porque você lembra o que virá depois. Então, quando eu digo amem, amem, porque você não sabe o que será de amanhã. As pessoas morrem, os filhos crescem. A nossa irmã falecida, faleceu com 52 anos. A Giovana teve filha única, teve como é que é o nome? O Vicente agora. Vicente tem alguns meses. E o tempo terminou. Mas ela, cheia de esperança, na cama daquele hospital, ela disse para Giovana, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, o Senhor sabe de todas as coisas. Nós somos o povo da esperança, mas tão jovem ainda, e nós estamos aqui com o fôlego de vida, e negamos o amor, negamos o abraço, negamos o perdão. Por quê? Porque queremos ser Deus, porque achamos que temos direito sobre essas coisas. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz assim, a ninguém devais nada. Já não dava certo, porque a gente deve o carnezinho, o cartão, a gente deve. Mas Paulo diz, não devam nada para ninguém, a não ser o amor. Sabe o que Paulo está falando com isso? Está falando que você tem uma conta impagável, que se chama amor. Quanto mais você paga, mais você tem que pagar. Só que o que eu acho tremendo é que quando você paga as contas, o crédito sai da sua conta bancária e a sua conta bancária diminui. Mas com o amor é diferente. Quanto mais amor você paga, mais crédito Deus põe na sua conta. Mais crédito Deus põe na sua conta. Há uma poesia eternizada numa canção que foi escrita em 1978, o ano que eu nasci. Ok, vou fazer 45 anos. Pare de fazer conta aí na sua cabeça. Pare de fazer. Outubro eu faço 45. Em 1978, ele escreveu uma poesia e eternizou numa canção, e o refrão diz assim, o amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter a sua chama. O amor é o bálsamo da triste vida. O amor é mais, também é paz, o amor é vida. Oh, queridos, ame, ame, diga para quem está perto, ama, pelo amor de Deus, ama. Vou terminar, se achegue a Deus pelo poder da fé. Queridos, sem fé, Hebreus 11:6 está escrito, é impossível agradar a Deus. Porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que os buscam. Querido, não perca a fé. Tão triste quando perdemos a fé, é a fé que dá esperança, é a fé que alimenta a nossa alma com paz, ela te oferece a visão daquilo que você não enxerga. A fé te faz ver a luz no meio das trevas. 1 Pedro 2,9, ele faz uma definição a respeito de quem somos como igreja. E ele diz, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas, escute, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Aí ele reparte com a gente e diz assim, vocês são a luz do mundo. Olha que coisa tremenda. Olha o que Paulo escreveu em Efésios 5:8. Porque em outro tempo vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. A fé, queridos. A fé te faz atravessar o mar. Se você abrir a Bíblia, você vai descobrir que Jonas atravessou o mar no ventre de uma baleia. Pedro andou sobre as águas. Paulo, seu navio naufragou, está lá no livro de Atos, e ele teve que terminar a nado. Mas olha que interessante, ou por peixe, ou sobre as águas, ou a nado, todos chegaram do outro lado. Porque quem tem fé, chega do outro lado, não importa como. Então, levante a sua mão, você vai chegar também. Tenha fé porque você vai chegar. Deus é um Deus do impossível e Ele se move através da nossa fé. Acredite que Deus, e eu vou terminar aqui, eu vou pedir para o Mateus chegar aqui, hein? Nós vamos fazer uma oração naquela canção, Mateus, desde o começo. Às vezes, queridos, quando a gente não sabe o que orar, a gente pode cantar uma oração. Pastor, isso está na Bíblia? Você acha que o livro dos Salmos é o quê? É um inário. Eles cantam o Salmo. Quando você lê Abacuque, no capítulo de número 3, começa assim o capítulo de número 3. Oração de Abacuque em forma de canto. Quando você não sabe o que orar, você pode cantar. E nós vamos fazer uma oração cantando aqui, dentro de alguns minutos. Mas acredite que Deus está trabalhando. Se achegue a Deus. Alguém precisa ouvir isso. A sua insônia não está movendo nada. Não está mudando nada. Descanse no Senhor. Salmo 127, versículo 2 diz assim, é inútil você levantar de madrugada, dormir tarde, comer de um trabalho que só traz dores. Ele diz, porque Deus dá aos seus amados enquanto eles estão dormindo e descansando. É Deus quem faz. Você tem um Deus maravilhoso. Se achegue a Ele. O profeta Isaías, no capítulo 64, versículo de número 4, ele fala algo lindo. Ele diz assim, porque desde a antiguidade, ele está dizendo desde quando tudo começou, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viram, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que em ti esperam. Deus trabalha. Eu quero terminar por onde eu comecei. Coloca aquela primeira tela lá, Danilo, por favor, para a gente terminar aí exatamente onde... Eu quero que você fique de pé. E nós vamos ler juntos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Eu quero te fazer um convite. Se achegue a Deus. Se achegar a Deus, como eu disse no começo, é tornar alguém próximo. Dê um passo em direção do Senhor. Se sujeite a Deus. Eu acho interessante que quando ele diz sujeitai-vos, pois a Deus e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Ele está escrevendo para alguém que está se sujeitando já, mas ao diabo. Ele diz, se sujeite a Deus. Para com isso e se sujeite a Deus. E então você resista ao diabo. E o diabo vai fugir de você. Olha que palavra, gente. Olha que palavra. Será que a gente não está numa geração onde os crentes têm medo do diabo? Quando era o diabo que deveria ter medo de nós? Quando a gente se sujeita a Deus, queridos, Ele acrescenta poder na nossa vida. Se achegue a Deus, se humilhe, submeta-se, renda-se, prostre-se. Às vezes é bom a gente fazer uma oração e dizer para Deus, Senhor,
eu me rendo. Eu me rendo. Queridos, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Fico pensando, como é que tem uns caras que acham que vai dar conta de vencer de Deus? Ô meu irmão, você quer passar para lá e Deus se coloca e segura o corpo e diz, não, aqui você não passa. Aonde está na nossa cabeça que a gente vai conseguir vencer Deus? Ô meu irmão, se renda. Se renda, se renda, se renda. Se rende a Deus. Só que como eu disse, quando você se sujeita, o diabo foge. Quando você se achega, Deus se achega. Quando você se humilha, a exaltação vem dele. A exaltação não vem do teu patrão, não. A exaltação, você não precisa de alguém. A sua vida está na mão de Deus. É Ele que te exalta. É Ele que sopra o teu nome e faz o teu nome se tornar conhecido e grande. É Deus que realiza. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Ah, pastor, na minha casa não tem ninguém que quer fazer isso. Então se levante você. Faça uma entrega. Largue a carga. E se curve diante desse Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Eu prefiro 1000 vezes. Eu prefiro me encurvar 1000 vezes diante de Deus do que me encurvar uma única vez diante de uma crise. O Deus que está comigo atravessa o vale. O Deus que está comigo, Ele é homem de guerra. Ele é varão de fogo. Ele é indestrutível, inabalável. Por isso que eu digo, Senhor, a crise está aqui. E eu tenho a impressão que Ele me pega no braço pelo lado. Ele diz, vamos juntos. E quando você não der mais conta, eu te carrego no colo. Mas você não para na crise, você atravessa, porque eu estou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, que Deus maravilhoso.